Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, diretor e professor da Loja do Concurseiro, e hoje eu estou aqui para fazer um trabalho bem legal aqui no nosso canal no YouTube, para o concurso do TJ do Pará, que deve ter o seu edital a qualquer momento, né? Estou gravando esse vídeo aqui em junho, de 2025. O concurso de remoção está acontecendo e a qualquer momento sai o edital, conforme já foi prometido e anunciado pelo próprio Tribunal de Justiça do Pará. Então hoje nós vamos falar do PCCR, do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações do Poder Judiciário do Pará, que é usado pelo Tribunal de Justiça do Pará. É a nossa lei número 10.803 de 2024. Baixa o PDF para acompanhar essa aula. Tem aí 10 questões que a gente vai trabalhar desta lei. Esta lei é importante você compreender muito bem para a prova. Não só para a prova, como para a sua carreira, já que em breve você também vai trabalhar no Tribunal de Justiça do Pará. Nós aqui da Loja do Concurseiro vamos fazer de tudo por essa aprovação. Seja banca Sebrasp, seja banca Instituto OCP, não importa, nós vamos direcionar a preparação. No último concurso, tivemos muita administração, que é a minha matéria, muita mesmo, para todos os cargos. Não sei se isso vai se repetir, mas de qualquer maneira, eu tenho um curso preparado, quebrando a banca Sebrasp, quebrando a banca Instituto OCP, e se for outra banca, se for Consulplan, se for outra, a gente também vai direcionar para que você consiga a sua aprovação. Então, hoje uma aula diferente, tá? Vai ter leitura? Vai ter explicação, vai ter exercício da maneira como tem que ser. Inclusive utilizando os anexos da lei para que você possa enxergar como é que você vai progredir dentro dessa carreira, tá bom? Então, pessoal, o concurso do TJ Pará a qualquer momento deve sair. Esse é uma atenção, é mesmo um espanto, tá bom? Está quase na hora. O concurso do Tribunal de Justiça, ele não tem aquele hábito de trazer muitas vagas, mas durante a validade, que normalmente é longa, muita gente é chamada para assumir os seus cargos, tá bom? Então prepare-se com a melhor equipe, tá? No último concurso do TJ, em 2019, fizemos muitos eventos em Belém do Pará, somos aqui de Belém do Pará, no Centu, fizemos, hoje a questão é o ao vivo, né? Então, cada vez mais a gente vai ter turmas ao vivo, aulas ao vivo, eventos ao vivo, maratonas. Hoje, nós lançamos 2 produtos. Nós temos 2 produtos no momento, tá? Nós temos um curso para auxiliar judiciário, que exige nível médio, curso em videoaulas, com teoria e exercício, e nós estamos colocando um acesso por 360 dias. Pode adquirir, que assim que o edital for publicado aí nos próximos dias, próximo mês, no máximo, a gente vai atualizar tudo pelo novo edital. Você tem a garantia aí de 360 dias. Curso em videoaula. Em breve a gente vai lançar turmas com transmissão ao vivo, tá bom? Turmas com transmissão ao vivo. Seja no site Loja do Concurseiro, seja no site Exemplo ao Vivo, que é onde a gente geralmente monta as nossas turmas ao vivo. E tem também a minha disciplina avulsa, tá? Administração Pública e Poder Judiciário, que você também pode adquirir no site da Loja do Concurseiro, tá bom? É muito legal. O meu curso também vai ter acesso aí por 360 dias das minhas disciplinas, dos meus assuntos que eu ministro para esse concurso. Assim que sair o edital, eu atualizo, eu coloco tudo de acordo com o novo edital e de acordo com a banca. Nosso preparatório é muito forte, tá bom? Esse é o nosso curso principal, tá? É o curso em videoaula. Está custando apenas R$ 329 com toda a equipe da Loja do Concurseiro. Tá bom, pessoal? Só fazer um convite. Se você estiver assistindo esse vídeo no canal da Loja do Concurseiro, não deixa de conhecer e de visitar o meu próprio canal, Prof. Petrônio Castro. No meu canal eu tenho muitos vídeos, pessoal. Tenho questões do Sebrasp, gestão por competência, gestão de processo. Tenho questões do Instituto OCP. Tem muito. Se você precisa de vídeos bem direcionados, todos com PDF, direcionados para a área de administração, vai lá no meu canal.
Prof. Petrônio Castro. Se você já está no meu canal, não deixa de dar o like no vídeo. Deixa um comentário para o professor, que com certeza essa aula vai valer muito a pena, tá? Para todo mundo, tá bom? Bora começar. Quem me conhece sabe que eu sou direto ao ponto, não tem muita historinha. Já fiz o meu comercial, agora bora começar. Mas não esquece, pessoal, a nossa preparação é top. Preparação da Loja do Concurseiro, preparação do curso Exemplo, do Exemplo ao Vivo, que eu sou diretor aí há mais de 30 anos. Então, a nossa preparação para o TJ, ela é muito grande, ela é imbatível. Não deixa de estudar com a gente e fazer uma preparação direcionada. O nosso curso com transmissão ao vivo, ele é muito bom. É a melhor transmissão ao vivo que tem. Você participa. Nossa aula com transmissão ao vivo não é transmitida de sala presencial. É transmitida, todas elas são transmitidas de um estúdio igual a esse, em que o professor te dá atenção 100%. Não divide a atenção com alunos de presencial, tá bom? Em breve a gente vai lançar a nossa turma com transmissão ao vivo. Pessoal, hoje nós vamos falar aqui do que, Petrônio? Nós vamos falar do plano de carreiras, cargos e remuneração dos servidores, das servidoras do Poder Judiciário do Estado do Pará. É a Lei 10.803 de 2024. No concurso passado eu ministrei essa matéria, mas era outra lei. Era a Lei 6969 de 2007. Esta lei nova do ano de 2024 revogou a anterior. Então o que vai cair no seu concurso é este PCCR, tá bom? Este plano de carreira. Aqui vocês vão ver como é feito o ingresso, quais são os cargos que existem dentro do Poder Judiciário do Pará. Como é que você faz para progredir? Porque você entra com o vencimento base, mas à medida que o tempo vai passando, você vai sendo bem avaliado lá dentro, vai se qualificando, você vai progredindo. Aí tem a progressão horizontal, tem a progressão vertical. Todas elas, de 2 em 2 anos, vai aumentando o teu vencimento base. E tem os adicionais. Tem, por exemplo, o adicional de qualificação, que antes era chamado de titulação, que se você tiver mestrado, doutorado, especialização, dependendo do cargo, graduação, você aumenta também um percentual na sua remuneração. Tudo isso a gente vai falar nessa aula e a gente vai comentar questões. Baixa o PDF para acompanhar, tá bom? Então bora começar, pessoal, tá? O artigo 1º diz o seguinte: fica instituído o plano de carreiras, cargos e remuneração dos servidores das servidoras do Poder Judiciário do Estado do Pará, composto de cargos efetivos, cargos comissionados e funções gratificadas. Cargos efetivos, nós vamos ver que são aqueles em que você prestou o concurso público para ocupá-lo. Cargos comissionados, que são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração. Então, o presidente do TJ pode colocar quem ele quiser. Claro que tem uma regrinha que a gente vai ver, que a metade e 50% desses cargos comissionados, eles têm que ser ocupados por servidores efetivos da carreira. E as funções gratificadas, que 100% delas têm que ser ocupadas por servidores efetivos. Tá bom? Então você, daqui a um tempo, vai virar chefe. O chefe vai ter uma função gratificada, que aumenta aí a sua remuneração. Então, o plano novo, tá? O novo plano de carreiras, cargos e remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará é composto de cargos efetivos, cargos comissionados, de livre nomeação e livre exoneração e funções gratificadas, tá? Olha só, pessoal, para você ter uma visão inicial, nesse nosso plano de carreira tem o anexo 1, que é o quadro de cargos de provimento efetivo. Aqui você vai ter uma visão geral das carreiras, dos cargos, das atividades, das classes e das referências, que são termos que a gente tem que aprender o que significa e tem que entender como funciona. Aqui só uma introdução. Dentro do quadro de cargos de provimento efetivo,
existem 3 carreiras: a carreira técnica, a carreira auxiliar e a carreira operacional. Nós vamos ver que a carreira operacional, ela, para você acessar, você tem que ter o ensino fundamental completo. Esses cargos foram extintos, mas quem ainda está lá ocupando o cargo, continua no cargo. Mas quando esse cargo ficar vago, vai ser extinto em definitivo. Mas existe no papel, na teoria, o cargo de atendente judiciário, que ele é exigido o ensino fundamental. É da carreira operacional. Temos a carreira auxiliar, que é para quem tem ensino médio completo ou profissionalizante. Nós temos o cargo de auxiliar judiciário, agente de segurança e motorista. Só que aqui no auxiliar judiciário, tem também auxiliar judiciário em algumas áreas, tá? Em algumas áreas, além, por exemplo, o técnico de enfermagem, o atendente de consultório dentário, também são da carreira de auxiliar. E a terceira carreira é a carreira técnica. Técnica, que tem o cargo de analista judiciário em várias áreas, direito, psicologia, pedagogia, etc. E oficial de justiça avaliador. Então, esses são os cargos, essas são as carreiras. Bem, no Poder Judiciário do Pará, no nosso PCCR antigo, dizia que nós tínhamos dois tipos de atividade. Atividade finalística e atividade de apoio e suporte. Mudou o nome, embora signifique a mesma coisa. Nós temos atividades de apoio direto e de apoio indireto. Os cargos da carreira operacional, atendente judiciário, o cargo de motorista e o cargo de agente de segurança é de apoio indireto. Já todos os outros cargos pode ser de apoio direto ou indireto. Tá? A gente vai ver isso aí ao longo do curso, ao longo da lei. Hoje nós não vamos ver toda, nós vamos ver hoje um resumão. No nosso curso completo eu já gravei completasse artigo por artigo, tá? Com muitas questões, bem completinho. Hoje nós vamos ver aqui tudo que é importante, relevante, o mais importante a gente vai ver nessa aula, tá bom? Então são as atividades. Professor, qual a diferença de atividade de apoio direto e indireto? Apoio direto é quando o cargo, você ocupando aquele cargo, você tem condições, pessoal, de impulsionar, tá, a tramitação de um processo. Tá? Se você não tem condições lá dentro de impulsionar a tramitação de um processo, você é de apoio indireto. Cada cargo, pessoal, tem 3 classes, A, B, C. Você entra na classe A. No futuro, você vai para a classe B e depois para C. Só que dentro de cada classe tem 5 referências. Ao todo são 15. Cada uma delas vai aumentando o teu salário, o teu vencimento, seja em 4% ou em 5%. Vai depender do tempo que você está lá, vai depender de cursos de qualificação que você faz e principalmente da avaliação de desempenho. Você vai entrar na classe A, vai entrar na referência 1. Depois você passa para a referência 2, referência 3, referência 4, referência 5. É o que a gente chama de progressão horizontal. Horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Quando você chega no A5, aí você tem que passar para B, que é o B6. Aí da classe A para B já é a progressão vertical. Aí ele vai de novo do B6 para o B7, B8, B9 e B10. Progressão horizontal. Agora tem que passar para o C, o C11. Aí passa para o C11, progressão vertical. De novo horizontal, para o 12, para o 13, para o 14 e para o 15. Aí você atingiu o maior vencimento base da carreira. Provavelmente já não falta muito para você se aposentar. Tá bom, pessoal? Então a gente tem aqui um resumão. É um plano para a tua carreira. Você vai participar de uma carreira, você vai ter um cargo, você vai progredir dentro dela, tá bom? Vamos. Aqui eu tenho outro anexo para você também ter uma ideia. É ruim só falar e você não ter nem ideia do que é o plano, tá? Aqui eu tenho o anexo 2, que é a tabela de classe padrão de remuneração dos servidores. Eu coloquei aqui a tipo de exemplo só de auxiliar judiciário, tá? Essa remuneração aqui, esse vencimento, eu estou falando aqui, estou gravando esse vídeo no comecinho de junho. Ontem acabou de ser aprovado um aumento de 6% nessa tabela.
Então, essa tabela aqui já vai ter um aumento. Se você pegar esse valor e aumentar 6%, vai ser o valor que você que vai fazer para auxiliar, vai ser o seu vencimento inicial. Mas para efeitos de entender a aula, esta aqui é a tabela. Vejam que no começo da carreira você vai entrar na classe A, no padrão 1. O padrão 1, o vencimento base 4.471. Mas no final da carreira, você vai progredindo a cada 2 anos, se tudo der certo. Ao final da carreira, tá, você vai chegar no padrão 15. O seu vencimento base é R$ 8.200, mas sempre dentro do mesmo cargo. Você não muda de cargo, você progride na carreira dentro do mesmo cargo. Para você mudar de cargo de auxiliar para analista, só com concurso público, tá? É sempre dentro do mesmo cargo. Primeiro você entra na classe A, que tem 5 referências, tá? 5 padrões de referência. Aí você vai progredindo. Aí depois você progride para a classe B, que é a progressão vertical. Aí vai de novo na horizontal até chegar no seu maior ponto, tá bom? Entre uma classe e outra, entre uma referência e outra, vai aumentando a remuneração básica, seu vencimento básico, ou 4% ou 5%. Isso aqui dá para você uma visão geral. Bora então continuar. Volto a dizer, não vou ler todos os artigos, tá? Essa é uma aula um pouco mais simplificada, porque na nossa aula completa, lá na plataforma a gente tem na loja do concurseiro, tá bom? Pessoal, título 1, do plano de carreiras, cargos e remuneração, tá? Disposições preliminares, tá bom? Esse aqui é o artigo 2º. Ele diz assim, o presente plano de carreira tem as seguintes finalidades primordiais. Finalidades primordiais, principais, tá? Primeira finalidade desse plano, estabelecimento de um sistema permanente de desenvolvimento funcional do servidor. Você tem que se desenvolver, pessoal. Desenvolver suas capacidades, suas habilidades. Então, estabelecer um sistema permanente de desenvolvimento funcional do servidor, vinculado aos objetivos institucionais. É o teu desenvolvimento. Você vai ter conhecimentos novos, habilidades, atitudes, mas vinculadas necessárias aos objetivos da instituição, do TJ, obedecidos os critérios de igualdade de oportunidades dentro desse plano, o critério do mérito, tanto que você vai ser avaliado, vai ter a tua avaliação de desempenho para avaliar o teu mérito e também qualificação profissional, cursos de qualificação que você fez. Para você progredir, você vai precisar de tempo, tá? Porque para progredir tem que cumprir o interstício, tem que cumprir os 2 anos, mas você vai ter que ter mérito, vai ter que se dar bem na avaliação de desempenho e você vai ter que se qualificar, do contrário você não progride. Uma outra finalidade desse plano é a garantia da eficiência dos serviços prestados pelo Poder Judiciário à sociedade. É isso, o Poder Judiciário vai investir em você, em desenvolver você. Mas, na verdade, o objetivo maior é a ótima, a excelência na prestação de serviço à população. Porque se você progride, se você quer progredir, se você quer aumentar o seu vencimento, você investe em qualificação, você trabalha bem para ter uma boa avaliação de desempenho, consequentemente, a população vai ter um serviço eficiente. Cuidado com essas palavrinhas que eles podem mudar. Ele pode dizer que é o estabelecimento de um sistema intermitente, um sistema temporário. Não, é um sistema permanente de desenvolvimento funcional do servidor. Tá bom? Bem, agora nós vamos dar um salto para o artigo 5º. Para o artigo 5º, tá bom? A gente não vai ver essa parte dos conceitos, tá? Do quadro de pessoal. O plano de carreiras, ora instituído, será composto dos seguintes quadros. Professor, o que é um quadro? Quadro é um conjunto de cargos. Quadro é um conjunto de cargos, tá bom? E o que é cargo? Tá? O cargo, pessoal, é um conjunto de responsabilidades que são direcionadas para um ocupante, tá? Então, o cargo é um conjunto de responsabilidades e atribuições. Então, por exemplo,
existem, os cargos eles são criados por lei. Por exemplo, foram criados, só ficticiamente, foram criados 800 cargos de auxiliar judiciário dentro do TJ, 800. Desses 800, é como se fosse uma tabela com 800 quadradinhos. 600 já estão ocupados, tem 200 vazios. Esses 200 pode ser feito concurso público para ocupar. Não pode fazer concurso se não tem o quadradinho vazio, a menos que mande um projeto para a Assembleia Legislativa e criem novos cargos. Mas você também pode extinguir cargos, aí vai diminuindo. Então, dentro do TJ, nós temos vários cargos. O plano de carreira será composto dos seguintes quadros. Quadros são conjuntos de cargos. Quadro de cargos de provimento efetivo, que é a que reúne as pessoas que fizeram concurso público. Quadro de cargos de provimento em comissão, que são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração. E quadro de funções gratificadas, que são utilizadas pelos próprios servidores efetivos. Só que eles vão ter um cargo de chefia, vão ter uma espécie de DAS, entre aspas. Vão ter ali uma gratificação, uma função gratificada. Os quadros referidos nos incisos 1, 2 e 3, tá, desse artigo, serão tratados em capítulos específicos dessa lei. Esta lei, ela trata tanto dos cargos de provimento efetivo, tanto dos cargos de provimento em comissão, tanto das funções gratificadas. Aqui mesmo nesta lei vai ser detalhado cada um desses quadros, tá bom? O artigo 6º diz: os cargos previstos nesse PCCR com competência para atuar nas áreas. Os cargos que existem dentro do PCCR, eles podem atuar em que áreas, pessoal? Eles podem atuar na área de planejamento, na área de administração, na área de controle, assistência, prevenção e proteção no Poder Judiciário, tá? Esses cargos, eles integram o quadro de cargos de provimento efetivo e pertencem às seguintes carreiras. No começo da aula, eu te mostrei que existiam 3 carreiras. A carreira operacional, que exige o ensino fundamental, a carreira auxiliar, que exige o médio equivalente, e a carreira técnica. Cuidado, o nome é técnica, mas exige o nível superior. Então, todos os cargos, todos, tá, existentes no TJ, cargos de provimento efetivo, ou você vai atuar na área de planejamento, por exemplo, um analista administrativo, tá? Administração, na área de controle, na área de assistência, na área de prevenção, na área de proteção. E existem só 3 carreiras: carreira operacional, carreira auxiliar e carreira técnica. Tá aqui, pessoal, tudo esquematizadinho. Carreira operacional é composta por cargos para cujo provimento é exigida a escolaridade do nível fundamental. É o nosso atendente judiciário. A carreira auxiliar é composta por cargos para cujo provimento é exigida a escolaridade de nível médio ou equivalente. Aqui dentro, nesse ou equivalente, tem o curso técnico em nível médio, como o técnico de enfermagem, como, por exemplo, o técnico em a questão de saúde bucal, tá bom? De apoio de consultório dentário, tá bom? E aí a gente tem aqui a última, que é a carreira técnica, tá? Que é composta por cargos para cujo provimento é exigido o curso de graduação em nível superior. As carreiras referidas acima serão compostas por atividades de apoio direto e atividades de apoio indireto. E qual a diferença? Agora há pouco eu falei. Tem a ver com a capacidade de impulsionar diretamente um processo dentro do TJ. Vou já ler, mas cuidado com a pegadinha. Qual é a pegadinha? É dizer que a carreira técnica exige curso técnico de nível médio, quando na verdade o nome carreira técnica exige graduação de nível superior, tá bom? Não vai confundir isso aqui. Bem, as atividades, elas podem ser de apoio direto ou de apoio indireto. Quando é que o cargo é dito de apoio direto? Quando eles são inerentes aos setores
com competência para impulsionar diretamente a tramitação de processos judiciais. E quando é que a atividade é de apoio indireto? A atividade é de apoio indireto à atividade judicante, ou seja, uma atividade de apoio administrativo. São inerentes aos setores que não têm competência para impulsionar diretamente a tramitação de processos judiciais. Então, se você vai trabalhar num setor que tem competência para impulsionar diretamente a tramitação de um processo judicial, você trabalha na atividade de apoio direto. Por exemplo, o oficial de justiça, o auxiliar administrativo, dependendo dele, o auxiliar judiciário. Agora, apoio indireto, pessoal, é quando você trabalha num setor que não tem competência para impulsionar diretamente a tramitação de processo. Por exemplo, você trabalha na segurança do tribunal. Você não tem a competência, o seu cargo não tem competência para impulsionar diretamente a tramitação de um processo judicial, tá bom? Essa é a diferença. A atividade de apoio direto são cargos inerentes aos setores com competência para impulsionar diretamente a tramitação de processos judiciais em unidades judiciárias de primeiro e segundo grau de jurisdição e outras unidades afins definidas em ato normativo próprio. E a atividade de apoio indireto à atividade judicante são aqueles cargos inerentes aos setores que não têm competência para impulsionar diretamente a tramitação de processos judiciais. Até aqui tudo bem? Todo mundo está entendendo direitinho? Se você vai lendo, vai percebendo e vai conseguindo não só decorar, mas entender esse plano de carreira, tá bom? Os cargos que integram as carreiras referidas neste capítulo estão estruturadas no anexo 1. Vou já mostrar o anexo 1. E a lotação, ou seja, o local, se vai ser Belém, se vai ser Santa Isabel, se vai ser Breves, se vai ser Moju, a lotação dos cargos de provimento efetivo será fixada por ato da chefia do Poder Judiciário, tá bom? Então, é através de um ato, por exemplo, uma portaria da chefia do chefe do Poder Judiciário é que vai definir onde será a lotação dos cargos de provimento efetivo. Agora, e o anexo 1, que mostra os cargos? Bem, pessoal, já é conhecido nosso. Nós vimos. Está aqui os cargos, está aqui as carreiras, está aqui a atividade. Até aqui nós já falamos. São 3 carreiras. Carreira operacional, que exige o ensino fundamental, carreira auxiliar, ensino médio equivalente, carreira técnica, nível superior. Dentro do operacional, tem o cargo de atendente judiciário. Dentro da carreira de auxiliar, tem o cargo de motorista, agente de segurança e auxiliar judiciário. Dentro da carreira técnica, tem o oficial de justiça, avaliador e o analista judiciário. Sendo que atendente judiciário, motorista e agente de segurança é apoio indireto. Não tem a competência de impulsionar diretamente um processo judicial. No cargo de auxiliar judiciário, pode ser direto ou indireto, depende da tua especialidade. E analista e oficial de justiça também, pode ser direto ou indireto, depende aí da tua especialidade. Tá bom? Vamos aqui, pessoal, no artigo 11. Agora já falamos do cargo de provimento efetivo. Essa tabela, isso que nós vimos aqui, são os cargos de provimento efetivo. Mas agora vamos falar dos cargos de provimento em comissão e também das funções gratificadas, tá bom? Tem que ter bem concentração nessa parte. Os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas são de livre nomeação e designação e de livre exoneração e dispensa da chefia do Poder Judiciário. Professor, essas palavrinhas eu até pintei para você entender, porque ele não explicou direitinho. Os cargos de provimento em comissão, cargo em comissão, são de livre nomeação e de livre exoneração. Agora, é o termo que a gente fala, cargo em comissão. Você nomeia para o cargo, você exonera do cargo. Agora, pessoal, as funções gratificadas,
elas são de livre designação e de livre dispensa. Cargo em comissão, cargo você nomeia e exonera. Função gratificada, você designa através de portaria uma pessoa para ocupar aquela função e depois você dispensa a pessoa daquela função. Isso é interessante, tá? Isso quando você for estudar o RJU do Pará, o professor vai falar muito sobre isso, tá? Cargo de provimento em comissão, são de livre nomeação e exoneração. E função gratificada são de livre o quê? Designação e dispensa por parte do chefe do Poder Judiciário. Constituindo as CJS. Constituindo o quê? As classes comissionado, judiciário superior, padrão CJS, e comissionado judiciário intermediário, padrão CJI. Isso que eu pintei de azul tem a ver com cargo em comissão. E também a gente tem as funções gratificadas, padrão FG. FG, função gratificada. CJS, comissionado judiciário superior. CJI, comissionado judiciário intermediário. Então, cargo em comissão, ele pode ser um cargo comissionado judiciário superior ou um comissionado judiciário intermediário. Já as funções gratificadas, elas só têm um tipo. Nos termos da Lei Estadual 6.850, existe uma outra lei que é ela que diz quais são as funções gratificadas que existem dentro do Poder Judiciário, quais são os cargos de comissão, quanto é a remuneração desses cargos. Não está no nosso programa. Não estando no programa, não precisa estudar. Caso essa Lei 6.850 passe a fazer parte do programa, aí sim você vai lá estudar. Essa lei dispõe sobre a estrutura organo-funcional administrativa do Poder Judiciário do Estado do Pará. Essa lei estando, com certeza eu vou gravar toda ela explicando direitinho como funciona. Por enquanto, só precisa saber que existem cargos de provimento em comissão e função gratificada, tá bom? E eles são de livre nomeação e designação e livre exoneração e dispensa. Bem, isso aqui é bem importante. Para preenchimento dos cargos em comissão. Pessoal, cargo em comissão, o presidente do TJ pode colocar alguém de fora do tribunal. Não tem problema nenhum. Tá, mas não todos os cargos em comissão. O que está dizendo aqui é que é livre a nomeação, é livre a exoneração, mas ele precisa reservar 50% do total das vagas existentes de cargos em comissão, as quais serão destinadas aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo. Então, sim, a metade dos cargos em comissão, o presidente do TJ, ele pode nomear, inclusive, pessoas de fora do TJ, não tem problema nenhum. Mas a metade desses cargos em comissão precisam necessariamente ser ocupadas por um servidor de carreira, um servidor efetivo. 50%. Isso aqui é super importante. Outra coisa, os cargos da classe comissionado judiciário superior, padrão CJS, serão providos única e exclusivamente por portadores de graduação de nível superior, que apresentarem antes da sua nomeação o respectivo diploma compatível com a função que será exercida. Então existe o CJS e o CJI. O CJS, que o S significa superior, tu já memoriza. Os cargos comissionados CJS só poderão ser providos única e exclusivamente por pessoas que tenham graduação em nível superior. Antes de nomear, tem que comprovar que tem esse diploma, tá bom? Bem, outra informação importante. Isso aqui, houve uma mudança há um tempo atrás. Já faz um tempo, mas foi uma mudança bem forte, tá? O cargo de diretor de secretaria, olha que interessante, será exercido
privativamente por servidor efetivo. Qualquer um? Não. Da atividade do apoio direto, ocupante do cargo de analista judiciário ou de auxiliar judiciário. Tem que ser alguém lotado na comarca, que esteja trabalhando naquela comarca. E mais, a coisa mais importante, com formação acadêmica de bacharel em Direito e indicado pelo juiz da vara. Pessoal, hoje nós temos muitos diretores de secretaria que são auxiliar judiciário, que são formados em Direito. Então, muita gente que não é de Direito entra no TJ, depois faz Direito. Ou então, muito estudante de Direito passa para auxiliar. Ou então, já formado em Direito, passa para auxiliar. Então, aqui houve uma prioridade, uma priorização. O cargo que você ganha um bom dinheiro a mais, esse cargo comissionado, esse diretor de secretaria, diretora de secretaria, será exercido privativamente por ou analista judiciário ou auxiliar judiciário. Quem vai indicar é o juiz da vara, mas tem que ser alguém que tenha formação acadêmica de bacharel em Direito. Professor, e se naquela comarca não tiver nenhum analista judiciário com formação em bacharel em Direito e também não tiver nenhum auxiliar judiciário com formação em bacharel em Direito, ou não queira assumir o cargo de diretor de secretaria, o que o juiz vai fazer? Alguém tem que assumir essa diretoria, o diretor de secretaria. Bem, pessoal, aí tem a regrinha aqui, tá bom? Tem aqui a regrinha. O que vai dizer a regrinha? Logo na sequência, tá? A nomeação de servidor para o exercício do cargo de diretor de secretaria observará excepcionalmente a seguinte ordem de preferência. Aqui é a exceção. A regra é um analista judiciário ou um auxiliar judiciário com formação em bacharel em Direito. Mas se não tiver, bem, nessa ordem de preferência, primeira possibilidade, um servidor ocupante em caráter remanescente do cargo em extinção atendente judiciário. Eu falei para vocês que o atendente judiciário foi extinto, mas quem já está no TJ com esse cargo continua até se aposentar. Então ainda existem atendentes judiciários, que são os remanescentes. Então, qual é a ideia? O analista judiciário, nem auxiliar judiciário, não querem ou não existem na comarca para assumir o cargo de diretor de secretaria, bora atrás de um atendente judiciário ou um integrante da carreira auxiliar do quadro de servidores efetivos, mas desde que tenha formação acadêmica e bacharel em Direito. Tá? Então, se não tem auxiliar, bora tentar um atendente. Ou um integrante da carreira auxiliar, mas que tenha o quê? Curso de bacharel em Direito. E se a gente não conseguir, bora para o próximo. Servidor ocupante em caráter remanescente do cargo em extinção de atendente judiciário ou integrante da carreira de auxiliar do quadro de servidores efetivos, só que desde que tenha formação em nível superior. Aí nós já abrimos mão do curso de bacharel em Direito superior. E se mesmo assim não tiver ninguém que queira, aí a gente vai ter que apelar. Nós vamos procurar um servidor efetivo, ainda que de um outro poder, por exemplo, do poder legislativo, do poder executivo, com formação acadêmica, preferencialmente de bacharel em Direito, ou formação de outro nível superior. Tá bom? Pronto. Mas o cargo de diretor de secretaria, é importante você perceber que ele é um cargo privativo, de servidor efetivo, analista judiciário ou auxiliar judiciário lotado naquela comarca, indicado pelo juiz da vara, mas tem que ser alguém que tenha formação acadêmica de bacharel em Direito. Essa parte é mais travosa, né, pessoal? Mas a gente precisa. Vai que cai uma questão exatamente
sobre essa questão do diretor de secretaria. Bem, bora continuar. Bora falar agora do ingresso, concurso público e do estágio probatório. Vamos falar. Pessoal, a investidura, a entrada, a ocupação em cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público. Você só vai fazer parte de ocupar um cargo de provimento efetivo através de concurso público. Esse concurso público pode ser de provas ou de provas e títulos. Normalmente, nos cargos das carreiras que exigem fundamental e médio, eles são só provas. E os cargos que exigem a carreira de nível superior, que exigem a formação superior, são concursos de provas e títulos, tá? Então, cargos de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Além, olha isso aqui, hein? Muita gente não sabia. Além de passar no concurso de provas e títulos, tem que ter a verificação de aptidão nas etapas de avaliação psicológica. Professor, vai ter psicotécnico. É tipo isso. Vai ter uma avaliação psicológica, onde se auferirá o preenchimento dos requisitos indispensáveis ao exercício do cargo. A avaliação psicológica não vai classificar, não vai dar ponto para você. Eu fui melhor que tu na avaliação psicológica, aumentei mais pontos. Não classifica, mas elimina. A pessoa pode ser o primeiro lugar do concurso, mas ela pode ser considerada inapta na avaliação psicológica. Não tem perfil para... Não está dizendo que a pessoa tem problemas de outro tipo, de outra ordem. Está dizendo que ela não tem perfil para trabalhar no Poder Judiciário do Pará. Tá bom? Então, o concurso é de provas ou provas e títulos, além de verificação da aptidão nas etapas de avaliação psicológica. Então, vai ter isso aí no concurso? Vai, claro que vai. Vai ter, além da prova ou provas e títulos, vai ter a avaliação psicológica. Provas e provas e títulos é eliminatório e classificatório. A avaliação psicológica, ela é só eliminatória, não conta ponto, tá bom? É o que está escrito aqui no parágrafo 1º. As provas objetivas e subjetivas, tipo redação, quando aplicáveis, terão caráter eliminatório e classificatório, tá? Tem eliminatório, por exemplo, quem não atingir tantos pontos em conhecimento específico está eliminado. E classificatório, para colocar a ordem de primeiro lugar a segundo lugar. Já as etapas, pessoal, de avaliação psicológica, elas terão caráter exclusivamente eliminatório. Não classifica, não tem... Porque quando eu digo que não é classificatório, quer dizer que não conta ponto. Não conta ponto. É apto ou não apto. É tipo teste físico. É apto ou não apto. Conseguiu, continua. Não conseguiu, está eliminado. A avaliação psicológica, ela pode eliminar o candidato, mas não ajuda ele a crescer na pontuação. A investidura nos cargos de provimento efetivo ocorrerá na referência e classe iniciais. Isso é muito importante. Você não tem classes? Quais são as classes? ABC, tá? Classe ABC. Quais são as referências? 1 a 15. Todo mundo que vai entrar no concurso público, através do concurso público, não importa se tem mestrado, se tem doutorado, a pessoa vai entrar na classe A, vai entrar na referência 1. Todo mundo vai entrar, a sua investidura no cargo vai acontecer na referência e classe iniciais do cargo a que concorreu, observada a escolaridade e o preenchimento dos requisitos exigidos para ingresso, constantes no anexo 3. O que tem nesse anexo 3? Esse anexo 3, pessoal, tá? Desconfie quando vê alguém dando aula de PCCR que não usa os anexos em momento nenhum, porque ele não permite que você visualize do que se trata. O anexo 3, eu trouxe um pedacinho dele, ele tem cada cargo, por exemplo, cargo, descrição do cargo, analista judiciário, carreira, técnica, quais as classes que tem nele, ABC, quais as referências, 1 a 15, 5 para cada classe.
Para você, na referência que você vai entrar, é na classe A, referência 1. Aqui, no cargo de analista, você vai precisar de graduação de nível superior, obtida em diversas formações profissionais. Direito, psicologia, administração, tá bom? O ingresso é através de concurso público. Depois, nas outras, para você passar, tem que ter a pontuação mínima exigida na progressão vertical. Progressão mínima para vertical. Para mudar de A para B, B para C, nós vamos ver que é progressão vertical. Tá? Agora, para você acessar as referências de 1 para 2, 2 para 3, 4 para 5 e assim vai, tem a progressão vertical e tem a progressão horizontal. Mas olha, descrição das atribuições. Aí a gente tem aqui só um pedacinho, a título de curiosidade. Para você entender, bem aqui disse, olha o quê? Que o cargo de analista é de apoio direto e indireto. Mas olha o que ele quis dizer. Que existem cargos de analista que são de apoio direto e tem cargos de analista de apoio indireto. Não é o mesmo cargo de apoio direto e indireto. Por exemplo, apoio direto para atuar nas secretarias judiciais e fóruns, com formação em administração, ciências contábeis, ciências econômicas e direito. Para atuar como psicólogo no fórum civil ou criminal. Com isso você pode acelerar, pode impulsionar a tramitação de um processo. Para atuar como assistente social nos fóruns, como pedagogo nos fóruns, como sociólogo nos fóruns, como taquígrafo. Então, está aqui o direito, está aqui a administração, ciências contábeis, ciências econômicas, apoio direto. Mas tem outros cargos de analista que é de apoio indireto. Professor, tem de novo administração. Verdade. Tem analista em administração que vai trabalhar na área finalística. E tem a analista em administração que vai trabalhar na área meio. Tem arquitetura, biblioteconomia, ciência da computação, engenharia. Pessoal, tem um monte. Por isso que eu coloquei aqui um etc. Mas eu quero que vocês entendam que o anexo ele mostra quais são as atribuições de cada cargo, que eu não coloquei aqui, tá? Coloca quais são os requisitos, como ele falou aqui. O anexo mostra quais são os requisitos. Tem que ter diploma de nível superior, tal, para você ocupar cada cargo, tá bom? Então, pessoal, bora seguir. Artigo 14. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, em conformidade com as regras gerais estabelecidas em lei. Você precisa ser um excelente servidor durante sua carreira inteira, mas principalmente nos primeiros 3 anos você tem que ser quase perfeito, tá? Aos olhos do tribunal, porque você vai estar sendo avaliado para que você possa cumprir esse estágio probatório e conquistar a tão sonhada estabilidade. Só que vai durar aí 3 anos esse estágio probatório, tá bom? E você vai ser avaliado aí durante esse período todo. Do desenvolvimento na carreira dos servidores. Agora sim, bora ver como é que a gente se desenvolve dentro da carreira. Porque assim, eu entro como auxiliar judiciário. Eu vou até o fim da carreira como auxiliar judiciário. Ok, mas não quer dizer que o meu vencimento base vai ser sempre o mesmo. Tem todo um plano para a tua carreira, para você ir progredindo. Você continua no mesmo cargo, mas você progride dentro desse cargo, tem uma carreira para você. Para você se desenvolver, você vai precisar de tempo, a cada tantos anos, a cada 2 anos você vai conseguir progredir, mas vai depender se você fez cursos, se você se qualificou, tá? O que foi exigido, e vai também exigir que você tenha tido um bom desempenho. Vai ser avaliado o seu desempenho, tá? Se você cumpriu metas, se você foi um cara legal, participou de trabalho em equipe, se você ajudou o coleguinha, tudo isso vai ser avaliado, tá bom? Então, olha só, pessoal, o artigo 17. A progressão do servidor efetivo. Só quem vai progredir é o efetivo. Só quem tem carreira aqui para ele é efetivo. Não tem como o temporário ou o comissionado, tá? A progressão do servidor efetivo.
nos cargos das carreiras, visa o quê? Visa incentivar a melhoria do seu desempenho ao executar as atribuições do cargo. É engraçado, ele quer que você se desenvolva, que você progrida, para que você ganhe mais. Mas o que ele quer mesmo é isso, que você melhore o seu desempenho ao executar as atribuições do cargo. Também visa essa progressão, visa a mobilidade dos servidores na carreira. Você se mover na carreira. E visa também a decorrência da melhoria salarial na classe referência a que pertence. E a progressão, ela obedecerá uma escala de 0 a 100, tá? Da seguinte forma: progressão horizontal e progressão vertical. Então, vai ser feito em você uma avaliação de desempenho. E você pode tirar de 0 a 100 pontos. Nós vamos ver que, por exemplo, para você conseguir progredir horizontalmente, você tem que ter pelo menos 80 pontos de um total de 100. E para você progredir verticalmente, tem que ter 90 pontos de um total de 100. Então, a avaliação, essa progressão, ela tem uma escala de 0 a 100 pontos, tá bom? E existem dois tipos de progressão funcional, horizontal e vertical. Lembra, todas duas são dentro do mesmo cargo. Você nunca muda de cargo. Só que um é dentro da mesma classe, dentro do A. O outro é quando você muda do A para o B. Dentro do B é horizontal. Quando muda do B para o C é vertical. E dentro do C é horizontal. É isso que a gente vai ver aqui, tá bom? Primeiro, bora falar da nossa progressão horizontal. Consiste no progresso do servidor efetivo após a avaliação, todas as duas progressões. Não tem como você progredir sem avaliação. Você progride a referência imediatamente superior àquela a qual você pertence, dentro da mesma classe. Classe, pessoal, é A, B, C. Dentro do A, dentro do B, dentro do C. Respeitado o interstício de 2 anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar. Então, eu já estou na referência 3, há 2 anos. Agora eu posso progredir horizontalmente para 4. Já estou 2 anos, já posso progredir para 5. Já estou 2 anos, opa, da 5 para 6, já vai mudar de classe A para classe B. Então, não é mais dentro da mesma classe. Aí já não é mais progressão horizontal, já é vertical. Olha só aqui, presta bem atenção. Está aqui a nossa progressão horizontal, tá? Você entra no nosso TJ na 1, depois você progride para 2. O meu exemplo está mostrando que você está aqui no 2. E aí, olha, tudo dentro da classe A. Você está na classe A. Do 1 para 2, do 2 para 3, 3 para 4 e 4 para 5 são exemplos de progressão horizontal. Por exemplo, do 2 para o 3. Professor, mas tem mais exemplos aqui? Tem. Do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5. Pronto. Dentro da mesma classe. Você entra no 1. Cada vez que você progride, aqui aumenta 4% no seu vencimento base. Então, dentro da mesma classe. Só que agora vai chegar bem aqui, ó, em que eu vou passar do A para o B. Aí esse salto não é mais uma progressão horizontal, porque não é dentro da mesma classe. Aí nós vamos falar da progressão vertical, que consiste no progresso do servidor efetivo, alocado na última referência de uma classe para outra, dentro do mesmo cargo. É óbvio, você nunca muda de cargo. Então, alocado na última referência, por exemplo, A5, de uma classe para outra, para B6. Após avaliação de desempenho, não tem como progredir sem avaliação de desempenho. E observado o interstício de 2 anos de efetivo exercício. Professor, antigamente não era 3 anos? Era. Agora é tudo 2.
Tá? Isso foi uma conquista da categoria. Você progride mais rápido. Então, tanto a progressão horizontal quanto a progressão vertical, 2 anos de efetivo exercício. Aqui tem o exemplo que eu mostrei. Eu estou aqui na última referência da classe A. E eu vou passar para a primeira da B. Esse salto aqui, tá? Que vai mudar de classe, de uma classe para outra, é chamada de progressão vertical. Tem outra bem aqui, ó, do 10 para o 11. Professor, só tem esses 2 exemplos, só. É quando você passa da A para B, da classe A para B, é uma progressão vertical. Quando você passa da B para C, é uma progressão vertical. Agora, depois que você entra na B, aí do 6 para o 7, 7 para o 8, 8 para o 9, 9 para o 10, é dentro da mesma classe, é horizontal. Quando você entra na C, no 11, aí do 11 para o 12, 12 para o 13, 13 para 14, 14 para 15, aí já é uma progressão horizontal. Vejam que quando você muda de uma referência para outra dentro da mesma classe, aumenta 4%. Mas quando você passa da classe A para a classe B, você tem um aumento de 5%. Aí depois volta a ser 4, 4, 4, 4. E aí quando você entra na C, toda vez que você progride, aumenta 5%. Por isso que o inicial é 4.470, mas no final da carreira, o teu inicial está 8.200. Isso fora o aumento de 6% que teve agora, que vai ter agora, tá? E vai mudar essa tabela, tá bom? Pessoal, vamos falar mais um pouquinho sobre a progressão horizontal e a progressão vertical, tá? Tem que ser assim, pessoal, tem que ser rápido, tem que ser direto ao ponto, sem contar muita historinha, aí sim o seu aprendizado. Aí sim você vai curtir videoaula. Tem gente que não gosta de videoaula, só gosta de PDF. Aqueles PDFs gigantescos, horrorosos, mas é porque a videoaula não progride, não funciona. Não, tem que funcionar. As minhas aulas de legislação funcionam, pode acreditar, pessoal, tá bom? Olha só, a progressão horizontal. Horizontal é dentro da mesma classe. Do 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4, 4 para o 5. A horizontal valorizará a experiência e a qualificação profissionais, devendo, para sua efetivação, o servidor efetivo atingir uma pontuação mínima de 80 pontos, naquela escala de 0 a 100, para avançar a referência imediatamente superior àquela a qual pertence, observando, dentre outros, os seguintes itens: exatamente experiência e qualificação. Experiência, com a valoração da participação em grupos e comissões especiais de trabalho, desempenho de funções gratificadas e tempo de serviço. Tudo isso vai ser levado em conta na experiência, principalmente aqui, ó, o tempo de serviço. Qualificação, você tem que ter feito cursos que vão ser promovidos pelo próprio TJ. Ou o TJ vai indicar onde. Não é qualquer curso que você vai fazer. Qualificação vai ser levado em conta se você fez ou não fez curso de qualificação, com a valoração de cursos de atualização e aperfeiçoamento. Vou pintar o aperfeiçoamento de verde. De, no mínimo, respectivamente, cursos de atualização de 60 horas e curso de aperfeiçoamento de 120 horas. Por isso, respectivamente. Você pode fazer mais, mas dentro desses 2 anos, você precisa ter feito o curso de atualização de, no mínimo, 60 horas. E tem que ter feito o curso de aperfeiçoamento de, no mínimo, 120 horas. Se a banca for uma banca muito cri-cri, conteudista, uma banca nojenta, ela pode cobrar esse tipo de coisa. Tem que ter cuidado, porque é difícil decorar. Curso de atualização, curso de aperfeiçoamento. Atualização, pelo menos 60 horas. Aperfeiçoamento, pelo menos 120 horas. Eu dou aula para a banca Instituto AOCP há muito tempo, pessoal. Já tive brigas medonhas com essa banca. Eu tenho um curso Quebrando a Banca AOCP no meu próprio site, petroniocastro.com.br, tá? Que a gente trabalha no Brasil inteiro de administração, de arquivologia, de gestão de pessoas, essas matérias, tá? Só com questões deles.
tem cada questão absurda, tá? Mas claro, o segredo é você trabalhar em cima da banca. Você resolver muitas questões anteriores da banca. Do contrário, fica bem complicado, tá bom? Não que existam várias matérias, mas como assim cada banca usa um livro diferente? Às vezes sim, mas não é. É que tem algumas minúcias, alguns detalhes que uma banca cobra, a outra não cobra. Uma vê de um jeito, a outra vê de outro. É mínima a diferença, mas se você não estuda em cima de questões da banca, que for a banca do concurso, fica bem mais complicado para você ter um bom resultado, tá bom? Então nós vimos agora que a progressão horizontal, a pontuação mínima é de 80 pontos, leva em conta experiência e qualificação. Já a outra é o mérito, agora é o mérito. A vertical, meus amigos, o mais importante não é curso. O mais importante não é tempo, embora tenha que ter 2 anos naquela referência, mas é a tua avaliação de desempenho. Tem que tirar nota 90 para você progredir, tá? A progressão vertical, ela está respaldada no mérito profissional. E o mérito vai ser avaliado através da tua avaliação de desempenho. Então, a progressão vertical é respaldada no mérito profissional do servidor efetivo, devendo para sua efetivação o servidor atingir a pontuação mínima de 90 pontos para avançar à referência inicial da classe imediatamente superior. Lembra que é da última do A para a primeira do B ou da última do B para a primeira do C? Para avançar à referência inicial da classe imediatamente superior àquela que você pertence. Observado, dentre outros, o disposto nos incisos a seguir. Isso aqui é como se fosse tópicos da tua avaliação de desempenho. Participação em grupos e comissões. Isso vai ser levado em conta. Como foi a tua participação? O desempenho de cargo comissionado. Você ocupou um cargo comissionado? Como foi o seu desempenho? Desempenho organizacional. Como foi o teu trabalho em equipe? Como foi a orientação para resultados? Como foi a comunicação formal? Aquela comunicação escrita principalmente. Como foi o teu desempenho funcional? Dedicação ao trabalho, produtividade, qualidade do teu trabalho. Como foi o teu desempenho individual? Cumprimento das metas definidas no plano de trabalho individual, dando ênfase à motivação, criatividade, pontualidade, cumprimento de prazos, relacionamento interpessoal, responsabilidade e uso adequado de equipamento. Vejam que a progressão vertical é mérito, é avaliação de desempenho sua, tá bom? Bem, as progressões, tanto horizontal quanto vertical, ocorrerão após a avaliação. Pessoal, isso já é batido e está repetindo. Só vai existir progressão com avaliação. Então, as progressões horizontal e vertical ocorrerão após uma avaliação do servidor, alcançada a pontuação referida nos parágrafos anteriores. 80 pontos no mínimo para horizontal, 90 pontos no mínimo para vertical. A progressão dos servidores apenas ocorrerá por meio da devida avaliação de desempenho. De novo, consoante os requisitos definidos no presente normativo e demais aplicáveis. Só vai progredir dependendo da tua nota na avaliação de desempenho. As atividades de qualificação profissional. Os cursos, pessoal, os cursos de qualificação, os cursos de aperfeiçoamento poderão ser promovidos pelo próprio órgão. Por exemplo, a Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará. Então, a qualificação, ela não é de qualquer jeito. Ela pode ser só de 2 maneiras. Ou ela é promovida pelo próprio órgão, ou por outra instituição. Essa outra instituição pode ser, inclusive, uma entidade sindical. Mas pode ser uma universidade? Pode. Mas pode ser outra instituição. Ou até mesmo uma entidade sindical, desde que previamente autorizadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas. Então, ou o próprio órgão faz essa qualificação profissional,
ou ele autoriza outra instituição, inclusive a entidade sindical, a realizar essa qualificação profissional. Mas precisa previamente a Secretaria de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário do Pará autorizar essa outra instituição. Tá bom? Vamos agora falar da estrutura salarial e da remuneração da carreira dos servidores, tá? Estrutura salarial e remuneração da carreira dos servidores. A estrutura de remuneração, como eu já mostro os anexos desde o começo, você já nem precisa mais ficar lendo muita coisa que você já entendeu. A estrutura de remuneração das carreiras do Poder Judiciário compreende 3 classes para cada cargo integrante das carreiras, identificadas pelas letras A, B e C. 3 classes. E 15 referências identificadas por algarismos arábicos. 1, 2, 3, tem os romanos, que é o Izinho, o V, o X, mas aqui é arábico, é o nosso número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Distribuídas em 5 referências por classe de cada cargo das carreiras. Então, são A, B, C, 3 classes, 15 referências, 1, 2, 3, 4, 5 na classe A, 6, 7, 8, 9, 10 na classe B, 11, 12, 13, 14 e 15 na classe C. Tudo bem? Os valores dos vencimentos dos servidores ocupantes dos cargos efetivos que integram as carreiras operacional, auxiliar e técnica são os constantes no anexo 2. O anexo 2, ele mostra os nossos vencimentos. Por exemplo, eu trouxe aqui a tabela do analista judiciário. Está aqui a tabela de vencimento. Está aqui, ó. A gente tem a classe A, a classe B, a classe C e o padrão. Um servidor que, por exemplo, já está bem aqui na referência 8, ele tem um vencimento de 7.331. Uma pessoa que está começando agora, está no concurso público, vai entrar na classe inicial A e na referência inicial vai ter um vencimento de 5.668. Analista, tá? Analista judiciário. É aqui que está e essa tabela já vai ser atualizada agora, porque teve uma correção, um reajuste geral aí. Olha a tabela de auxiliar judiciário. Se uma pessoa está começando agora, entra na classe A, referência 1, 4.471. Mas se a pessoa já tiver ali, lá na 7, né? Na 7ª referência, aí já é 5.712 o vencimento. Sobre esse vencimento, tem adicionais. Por exemplo, de qualificação, se a pessoa tiver, por exemplo, uma especialização, tiver um mestrado, doutorado, etc. Tá bom? Bem, pessoal, só lembrando que na loja do concurseiro, a gente tem uma preparação bem pesada. E o concurso do TJ do Pará é nossa prioridade número 1. Número 0000. É a prioridade máxima, tá? A gente tem cursos, estão na plataforma. Esse curso aqui para auxiliar judiciário tá só R$ 329. Esse é um preço de pré-edital. O acesso é 360 dias desse curso. Ele vai ser atualizado pelo novo edital. Mas depois a gente vai lançar turmas com transmissão ao vivo. Aí é outro curso, tá? Outro curso. A gente vai lançar disciplinas avulsas, maratonas de exercício. Eu adoro fazer maratonas de exercício aos sábados à noite das minhas matérias. Geralmente custa R$ 25, R$ 30. Aquela noite lá, de 18 às 21, 22, eu resolvo 30, 40 questões, 50, dependendo da banca. Se for certo ou errado, 50. Se não for, 35 por ali. Totalmente esquematizada, é uma preparação muito forte, tá bom? Com apostilas em PDF, com videoaulas. Você adquire na loja do concurseiro.com.br. E tem também, se você já tem outros cursos, outras assinaturas, professor, eu quero só as suas matérias. Tem aqui. Tá num preço promocional, é um curso também que a gente está dando 360 dias de acesso. Quando sair o edital, a gente vai atualizar aqui com as novas aulas que entrarem, tá bom? Tá aí, você compra por sua conta e risco. Professor, e se não tiver administração? Não posso fazer nada. Eu espero que tenha a administração. O último concurso teve muita administração para todos os cargos. E aí, dentro desses nossos cursos, tem o meu Quebrando a Banca, seja Instituto AOCP, seja Sebrasp,
seja qualquer outra banca, a gente vai fazer um trabalho altamente dedicado, tá bom? Eu vou estar ali direto fazendo esse trabalho. Inclusive no meu YouTube, Prof. Petrônio Castro, eu já vou começar uma lista, uma série de vídeos, tá? Toda semana ali, vídeos direcionados para o concurso do TJ do Pará. Claro que quando a banca for avisada, aí eu tenho como direcionar um pouco melhor, tá bom? Então aproveita logo, já que são 360 dias, adquire logo o nosso curso completo, tá? Para auxiliar judiciário. E aqui no meu canal do YouTube, ou se você não conhece ainda, o canal Prof. Petrônio Castro, tem muitos vídeos, pessoal. Tem, por exemplo, vídeos de questões do Sebrasp, tem vídeos de questões da FGV, tem vídeos de matéria mesmo. Todos os meus vídeos têm PDF. Você baixa, você acompanha. É muito top o meu YouTube, pessoal. É muito direcionado o meu YouTube, tá? E a gente vai começar lá uma série de vídeos direcionados para esse concurso do TJ do Pará. Você não pode ficar de fora. Inclusive tem lá um programa de membros, tá? Que custa um valor baixinho e tem muitos vídeos exclusivos para os membros, para os assinantes, tá bom? Se você já está aqui no meu YouTube, porque você pode estar assistindo esse vídeo, está sendo postado no meu YouTube e no da Loja do Concurseiro. Se você está na Loja do Concurseiro, corre lá no meu YouTube. Se você já está no meu, eu volto a te dizer, não deixa de dar o teu like aí, deixa um comentário pro professor. Diz se você gostou. Se você não tiver com paciência, põe só um pontinho. Ou diz de qual município, de qual estado você está vendo esse vídeo. Que eu agradeço. Isso ajuda muito aqui o nosso trabalho. Bem, agora já falamos do vencimento. Agora, além do vencimento, o que mais eu posso ganhar para crescer a minha remuneração? Não é isso? Eu tenho nível superior, eu tenho mestrado, eu posso fazer um plantão. O que mais pode acontecer para crescer a minha remuneração? Além do vencimento e de outras vantagens previstas em lei, como por exemplo, se você tem filho pequeno, o salário família, o servidor do Poder Judiciário poderá ainda perceber o que, professor? O adicional de qualificação, que antes era titulação o nome, agora é qualificação. É concedido ao servidor, à servidora efetiva, está observada a relação direta com o cargo de provimento efetivo que você ocupa, em percentual calculado sobre o vencimento base do referido cargo na seguinte proporção. Primeira coisa importante, para a prova do concurso. Esse teu curso superior, esse mestrado, doutorado, ele só vai ter valor para você receber esse adicional de qualificação se ele tiver uma relação direta com o cargo de provimento efetivo que você ocupa. Poxa, professor, eu sou de auxiliar de administração, eu tenho uma graduação em engenharia elétrica, eu tenho a solução dos seus problemas, tá? Se por acaso sua graduação ela não tem relação direta, faça uma especialização, uma pós-graduação lato sensu. Qualquer pessoa que tem graduação em qualquer curso pode fazer qualquer pós-graduação. Faça uma pós-graduação numa área administrativa. Pronto, resolvido o problema. Se você tem uma especialização na área relacionada diretamente com o teu cargo, você vai ter direito a esse adicional de qualificação. Então, adicional de qualificação. Tá aqui a tabelinha, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês da letra A, B, C, D. Primeiro, para você memorizar, tem aqui diploma de graduação, especialização, mestrado e doutorado. E aqui nós temos os percentuais, 10, 15, 20, 25. Decora 10, 15, 20, 25, graduação, especialização, mestrado e doutorado. Sendo que assim, pessoal, a graduação, ter um diploma de graduação, já é uma exigência para cargos de analista. Então não vai ganhar nada a mais de adicional de qualificação se você é analista, oficial de justiça, se você tem graduação.
porque isso é obrigatório. Então, graduação é só para carreira de auxiliar e operacional. Mas as outras, especialização é para as 3 carreiras. Mestrado é para as 3 carreiras. E doutorado é para as 3 carreiras. Você pode estar na carreira operacional, atendente judiciário. Tem doutorado, vai ter direito a quê? A 25% pelo título de doutorado. Pessoal, não é cumulativo. Isso é não cumulativo. Também não fica tão feliz assim. Ah, eu tenho doutorado, eu vou ganhar 25 mais 20 mais 15. Não. Só conta o maior título teu. Se o teu maior título, tu tens uma graduação e uma especialização. Às vezes tu tem 2 graduações e 5 especializações, não importa. Especialização, 15% sobre o vencimento base. Não adianta tu ter 10 especializações, é só 15%. Pessoal, agora eu fiz um mestrado. Opa, ao invés de 15%, agora vai ser 20%. Agora eu fiz um doutorado. Ao invés de 20, vai ser 25%. Não soma. Ele não é cumulativo. Esse é o adicional de qualificação. Para você chegar lá no TJ e já melhorar um pouco, tá, a tua renda. Bem, mas além desses aqui, pessoal, a gente tem um outro. Qual é o outro que a gente tem, professor? 1%. Podendo chegar a 3%, observado o limite de 3%. Pessoal, para que é isso daí? É pouco, mas é bem-vindo, tá? Esse percentual, ele é para os servidores de carreira técnica, auxiliar e operacional, tá bom? Ele é para as 3 carreiras, para servidor que possui conjunto de ações de treinamento, que você faz, por exemplo, na Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará. Você faz lá ações de treinamento, que totalize pelo menos 101 horas, até o limite de 359 horas. Observado o limite de 3% e que tenham sido realizadas a partir da publicação dessa lei. Essa lei é de 2024. Depois de 2024, professor, eu já sei, eu fiz um curso, fiz mais outro. Se você conseguir fazer ações de treinamento de 359 ou mais horas, você vai ter direito a 3%. 3%. Professor, se eu fizer só 101 horas, só 1%. Tem uma tabelinha, 1%, 2%, 3%. Por enquanto, decora o quê? Ações de treinamento que você faz, a partir de 101 horas, te dá direito a 1%, até o limite de 3% sobre o vencimento base. Bem, mas professor, o que mais que eu posso adicionar no meu vencimento base? Dependendo do cargo, você pode ter uma gratificação de risco de vida, mas não é todo cargo não. É exclusivamente destinado aos ocupantes dos cargos descritos a seguir. E essa gratificação de risco de vida é calculada sobre o vencimento base nos seguintes percentuais. Tem 2 tipos de percentual, 70% e 30%. 70% é para os servidores que ocupem os cargos de oficial de justiça avaliador, agente de segurança e auxiliar judiciário comissário da infância e da juventude. 1, 2, 3, 4. Somente estes 4 cargos têm o quê? Uma gratificação de risco de vida de 70%. Agora, os servidores das atividades de analista judiciário, das áreas de pedagogia, psicologia e serviço social, têm direito a uma gratificação de risco de 30%. Mais para frente ele vai dizer que a critério do tribunal, e se tiver grana, se tiver disponibilidade orçamentária, pode aumentar essa gratificação de risco de vida do pedagogo, psicólogo e do assistente social para até 70%. Pode igualar com a dos outros, mas a regra é 30%. Mas pode.
tendo disponibilidade financeira, o pleno do tribunal pode reunir e aumentar até o limite de 70%. Então, não é todo cargo que tem gratificação de risco de vida. O que mais, professor? Gratificação de atividade externa. Professor, é para todo mundo? Não, para pouquíssimos, tá? Então, a gratificação de atividade externa é exclusiva para oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores no exercício da função. Esse povo pega Uber, usa seu carro, usa sua gasolina para ir lá nos locais, é o trabalho do oficial de justiça. Então eles têm direito a uma gratificação de atividade externa ao tribunal. Para que essa gratificação? A fim de indenizar as despesas de locomoção no cumprimento de diligências, cujo valor será definido por ato do pleno do TJ, reajustável na data base e observada a variação do Índice Geral de Preços do Mercado IGPM da FGV, ou outro índice de atualização monetária estabelecido anualmente na LDO para gastos de combustível. Tá bom? Então, despesas de locomoção. Mas, de novo, só quem tem direito à gratificação de atividade externa é oficial de justiça e oficial de justiça avaliador. Gratificação de gabinete. Aí é só quem trabalha pertinho do presidente do TJ. Só quem trabalha ali naquele órgão. Gratificação de gabinete que poderá ser concedida aos servidores, pessoal, que prestarem serviços nas unidades administrativas vinculadas à presidência do tribunal. Por isso, gabinete da presidência. Se você trabalha, se você presta serviço em uma unidade administrativa que é vinculada à presidência, você tem direito a uma gratificação de gabinete, que pode variar, que variará entre 50% e 100% do vencimento base atribuído ao cargo. Vai depender do cargo, tá bom? Vai depender de o quão vinculado você está com essa presidência do tribunal, com o órgão, né? Com a estrutura. Então, a gratificação de gabinete é só para aqueles servidores de qualquer cargo que prestarem serviços nas unidades administrativas vinculadas à presidência do tribunal. E essa gratificação de gabinete vai de 50% a 100%. Gratificação de plantão. Tem que ler, pessoal. Não tem jeito, o trabalho é leitura, mas uma leitura com carinho, pontuada, grifada, tá bom? Gratificação de plantão é devida ao servidor que laborar, que trabalhar ou no plantão judiciário ou no plantão administrativo, mediante designação prévia da autoridade competente. Se você for designado para participar do plantão do judiciário ou plantão administrativo, para cada dia que você trabalhar, vai ter direito a uma gratificação de plantão. Gratificação de plantão. Mas é preciso que você seja designado previamente, antecipadamente, pela autoridade competente. Esse valor do plantão não tem aqui no nosso plano de carreira, tá bom? Bem, bora agora, não todos, mas eu vou ler aqui, olha, lá no parágrafo 6º, só para te explicar uma coisa. Lembra daquele 1 a 3% que tem a ver com ações de treinamento? É isso aqui que eu vou ler para você. É isso aqui que eu vou ler. Se você fizer ações de treinamento de 101 até 180 horas, você vai ter direito a um percentual de 1% a mais sobre o vencimento base. Se você fizer ações de treinamento de 181 horas até 240 horas, você, ao invés de 1%, você vai ter direito a 2%. E se você fizer ações de treinamento de 241 horas até 359 horas, o percentual é 3%. É o máximo. Professor, eu fiz 1000 horas. Não importa. 3%. Professor, mas eu entreguei a documentação. Eu vou ter direito a esses
3% para sempre na minha carreira? Não. Só por até 2 anos. Só por 2 anos. E depois, aí você faz de novo. Você apresenta agora, está garantido esses 3% por 2 anos. Enquanto isso, você vai fazendo de novo. Completar até 359. Aí apresenta de novo, renova por mais 2 anos, remova por mais 2 anos, remova por mais 2 anos. A ideia é incentivar o teu desenvolvimento. Então, as ações de treinamento que a gente falou agora há pouco, previstas na linha E do inciso 1, deverão manter, tem que ter a ver com o que tu trabalha. Tem que manter relação direta com o cargo ocupado ou com as atribuições que você desempenha. E o coeficiente e o percentual será aplicado sobre o vencimento base pelo prazo de 2 anos, respeitada a regrinha de 101 a 180 horas de treinamento, 1%. De 181 a 240, 2%. 241 a 359, 3%. Tá bom? E o nono, parágrafo 9º, o percentual de gratificação de risco de vida dos servidores. Eu não estou falando agora dos oficiais de justiça, dos analistas judiciários, pedagogia, psicologia e serviço social, poderá ser majorado, aumentado até o limite de 70% por ato colegiado deste poder, observada a disponibilidade financeira e orçamentária. Então, o pessoal que é oficial de justiça tem direito a 70%, e o pessoal da segurança tem direito a 70% de gratificação de risco de vida. O pessoal, pedagogia, psicologia e serviço social, 30%. Mas pode ser que vire 70%, 40%, 50%, 60%, 70%. Não adianta, professor, lá no tribunal eu já vi, é tanto. Não precisa. Você tem que saber o que está escrito na lei. O que cobra é a letra da lei. Se não está na lei, você não precisa memorizar, tá bom? Então, poderá ser majorado até o limite de 70% por ato do colegiado, do pleno do TJ, observada a disponibilidade financeira e orçamentária. Pronto! Vamos fazer exercícios, tá? No PDF tem os exercícios, vamos fazê-los. Não tem como ter aula sem bons exercícios. Então vamos à primeira questão, tá bom? Nossa primeira questão diz assim: de acordo com a Lei 10.803, que institui o plano de carreira, fica instituído o plano de carreira, cargos e remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Pará, composto, exceto por... O plano de carreira, o PCCR, é composto de cargos efetivos? Sim. É composto de cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração? Sim. É composto de funções gratificadas? Sim. Olha a pegadinha. É composto de funções comissionadas? Não. Não existe funções comissionadas. É funções gratificadas e cargos comissionados. Não existe funções comissionadas, tá bom? Isso está no artigo 1º. Fica instituído o PCCR, composto de cargos efetivos, cargos comissionados e funções gratificadas. Vamos para a segunda questão. Qualquer coisa dá um pause, lê e vê se acerta. Com base na Lei 10.803, o PCCR do TJ Pará, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das finalidades primordiais do PCCR do Tribunal de Justiça ou do Poder Judiciário do Pará. Uma finalidade primordial. Esse PCCR tem como finalidade a garantia de progressões salariais automáticas a cada 5 anos de efetivo exercício. Nenhum momento a gente falou de nada de progressão automática. Você precisa fazer avaliado, você precisa ter tempo, você precisa muita coisa. Uma das finalidades primordiais do PCCR é a redução do número de servidores no quadro do Poder Judiciário. Em nenhum momento foi dito que a finalidade do PCCR era reduzir o número de servidores. Estabelecimento de um sistema permanente de desenvolvimento funcional do servidor,
vinculado aos objetivos institucionais, obedecidos os critérios da igualdade de oportunidades, do mérito e da qualificação profissional. É essa. E a outra, finalidade primordial do PCCR, priorização de servidor, da contratação de temporários em situações de emergência. Não tem isso. Está errado. Concurso é decoreba e o exercício faz você decorar, faz você guardar lá até essas coisas que são mais irrelevantes. Como essa. O PCCR tem as seguintes finalidades primordiais: estabelecimento de um sistema permanente de desenvolvimento funcional do servidor, vinculado aos objetivos institucionais, obedecidos os critérios de igualdade de oportunidades, do mérito e da qualificação profissional. E tem outra finalidade primordial: garantia da eficiência dos serviços prestados pelo Poder Judiciário à sociedade. Então, de tanto você ler, fazer exercício, você memoriza. Você guarda. Terceira questão, todas inéditas aqui do professor Petrônio, aqui da Loja do Concurseiro. Conforme o disposto na Lei 10.803 de 2024, eu já me sinto numa maratona. Quando chega na época do concurso, eu faço muita maratona. E a maratona é boa para motivar o aluno e para resolver exercício. Ah, professor, o senhor resolve 30 questões, 35, 40? É, mas é questão esquematizada. Tipo essa, a questão e o comentário. E relembrando a matéria. E aí você vai se sentindo que você está se esforçando, você se motiva, você estuda mais. E aí as coisas acontecem, tá bom? Então, ó, conforme o disposto no PCCR do TJ do Pará, assinale a alternativa correta a respeito da composição do plano de carreiras ora instituído. O plano de carreiras é composto exclusivamente pelo quadro de cargos efetivos, sendo os demais cargos regidos por normas específicas externas. Quase sempre que tem a palavra exclusivamente, quase sempre, tá errado. Mas cuidado, hein? Ó, a gratificação de risco de vida é exclusivamente para oficial de justiça, oficial de etc. Tem vezes que o exclusivamente não está errado. Cuidado. Mas aqui está errado. Não é só o quadro de cargo efetivo. Tem o quadro de cargos comissionados e as funções gratificadas. Sendo que os demais serão regidos por normas externas? Não. O PCCR rege tudo. O plano de carreira será composto pelos quadros de cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão e funções gratificadas. Letra B. O quadro de cargos comissionados será tratado apenas em regulamento interno da Secretaria de Gestão de Pessoas. Não, será tratado neste PCCR. As funções gratificadas não compõem o PCCR por serem de livre nomeação e destituição. Compõem sim, pessoal. Compõem sim. Compõem os quadros de cargos de provimento efetivo, cargo de provimento em comissão e função gratificada. Tá aqui, ó. E mais, ó, os quadros referidos nos 3 serão tratados em capítulos específicos deste PCCR. Então, este PCCR regula tanto o cargo efetivo, quanto o cargo em comissão, quanto função gratificada. Não tem uma outra lei externa para regular, não. Quarta questão. Assinale a alternativa incorreta, tá? Sobre o PCCR. Os cargos previstos no PCCR integram o quadro de cargos de provimento efetivo. Os cargos previstos no PCCR integram o quadro de cargos de provimento efetivo, verdade? E abrangem competências nas áreas de planejamento, administração, controle, assistência, prevenção e proteção. Isso está certo. Se deu dúvida, põe uma coisa aqui, mas está certo. Carreira técnica. Técnica é aquela do nível superior. Cuidado com a pegadinha, hein? Porque tem a carreira operacional, que é do fundamental, carreira auxiliar, que é do médio, e carreira técnica, que é do superior. Carreira técnica é composta por cargos para cujo provimento é exigido graduação de nível superior. Tá certo, ele quer a incorreta. Carreira auxiliar é composta por cargos
para cujo provimento é exigida a escolaridade de nível médio ou equivalente. Tá certo. Então a errada só pode ser a letra D. Bora ver esse erro. Carreira operacional tem a ver com nível fundamental. É composta por cargos cujo provimento é exigida a escolaridade de nível técnico profissionalizante de nível médio. Nada a ver. Profissionalizante de nível médio está aqui dentro da carreira auxiliar. É a letra D que está errado. Tudo isso tem aqui, ó. São 3 carreiras. Carreira operacional, carreira auxiliar, carreira técnica. Carreira operacional, nível fundamental. Carreira auxiliar, médio equivalente. Carreira técnica, graduação em nível superior. Tá bom? Tranquilo? Vamos para a 5ª questão. De acordo com o PCCR, julgue os itens seguintes. As atividades de apoio direto são inerentes aos setores com competência para impulsionar diretamente a tramitação de processos judiciais. Verdade. Em unidades judiciárias de 1º e 2º grau de jurisdição e outras unidades afins, definidas em ato normativo próprio. Perfeito. Já as atividades de apoio indireto à atividade judicante, apoio administrativo, são aquelas inerentes aos setores sem competência para impulsionar diretamente os processos judiciais. Com competência é apoio direto, sem competência é apoio indireto. Ambas estão corretas. Não tem o que a gente errar. Todos os itens estão corretos. A gente viu isso. Atividades de apoio direto são aquelas dos setores que têm competência para impulsionar diretamente a tramitação de um processo judicial. E atividades de apoio indireto são aquelas que não têm, sem competência, para impulsionar diretamente a tramitação de processo judicial. 6ª questão. Assinale a alternativa correta quanto à nomeação para cargos comissionados e designação de cargo de diretor de secretaria. Bora lá. Todos os cargos comissionados são de livre nomeação. Verdade. Sem exigência de escolaridade mínima ou compatibilidade com a função. Tá errado, né, pessoal? Porque tem aqueles de superior que tem que ter nível superior. Tá errado. O cargo de diretor de secretaria poderá ser exercido por qualquer servidor efetivo, independentemente de sua formação acadêmica. Não, é privativo de analista judiciário e auxiliar judiciário com curso de bacharel em direito. Essa é a regra geral, não é qualquer. Os cargos da classe comissionado judiciário superior, olha o nomezinho, superior, CJS, serão providos única e exclusivamente por portadores de graduação de nível superior, que apresentarem antes da sua nomeação o respectivo diploma compatível com a função que será exercida. Só pode ser essa. Se o cargo é comissionado judiciário superior, precisa de graduação em nível superior. Bora achar o erro da outra. Para preenchimento dos cargos em comissão, serão reservadas 40% do total das vagas existentes, as quais serão destinadas aos servidores de provimento efetivo. Não é 40%, tem que reservar 50%, a metade dos cargos. Por isso está errado. Então é mesmo a letra C na 6ª questão. Tá? Olha, os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas são de livre nomeação e designação e de livre exoneração e dispensa da chefia do Poder Judiciário. O que mais que diz aqui? Para preenchimento dos cargos em comissão, serão reservados 50% do total das vagas para servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo. E mais, o nosso gabarito. Os cargos da classe CJS, comissionado judiciário superior, serão providos única e exclusivamente, nem sempre que tem exclusivamente errado, por portadores de graduação de nível superior. Tá bom? Tranquilo? Tá? E mais,
o cargo de diretor de secretaria não é exercido por qualquer pessoa, é exercido privativamente por servidor efetivo da atividade do apoio direto, ocupante do cargo de analista judiciário ou de auxiliar judiciário, lotado na comarca, com formação acadêmica de bacharel em direito e indicado pelo juiz da vara. 7ª questão. Cuidado que ele quer a incorreta. De acordo com o PCCR, marque a incorreta sobre investidura em cargo de provimento efetivo. A investidura nos cargos de provimento efetivo ocorrerá na referência e classe iniciais do cargo a que concorreu. Verdade. A1. Observada a escolaridade e o preenchimento dos requisitos exigidos para ingresso. Tá certo. É da classe e na referência inicial. A avaliação psicológica tem que fazer concurso público, mas também tem que ter avaliação psicológica. Ela possui caráter eliminatório. Tá certo. Não é classificatório, é eliminar, apto ou inapto, e visa aferir o preenchimento dos requisitos indispensáveis ao exercício do cargo. Tá certo. As provas objetivas e subjetivas, quando aplicáveis, terão caráter apenas classificatório. E as etapas de avaliação psicológica não terão caráter eliminatório. Pessoal, se ele queria o errado, aqui tem muito erro. Porque as provas objetivas e subjetivas terão caráter classificatório e eliminatório. E a avaliação terá caráter eliminatório. Tem muito erro aqui na letra C. E a D está certa, ó. O servidor nomeado para um cargo efetivo, tipo você, em breve, será submetido a estágio probatório, conforme as regras legais aplicáveis. Perfeito aqui. Ó, a investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, além da verificação da aptidão nas etapas de avaliação psicológica. E olha, as provas objetivas e subjetivas, quando aplicáveis, terão caráter eliminatório e classificatório, mas a avaliação psicológica é apenas eliminatório. Tá? Só lembrando, pessoal, não fica de fora da melhor preparação. Se você não adquirir agora, mas saindo do edital, olha lá o nosso combo, nosso curso com transmissão ao vivo, curso que tem quebrando a banca, maratona de exercício. Vem viver essa preparação pesada comigo, tá? Eu vou coordenar esse processo totalmente, tá? Para que ele seja o melhor possível. Sempre com exercícios, sempre com videoaulas direto ao ponto. E principalmente, se você é de qualquer cargo, tem administração no teu concurso, pessoal, nacionalmente, eu sou uma pessoa bem conceituada, uma pessoa que realmente direciona concurso. Vê lá no meu YouTube, trabalhos gigantescos que a gente tem feito aí pelo Brasil afora. Aula didática, principalmente para quem não é da área de administração, ama, porque realmente começa a fazer sentido as coisas, tá bom? Inclusive entra no meu próprio site, petroniocastro.com.br, e vê se não tem alguma coisa lá que te interessa, tá bom? Mas tem esse meu curso aqui dentro do site da Loja do Concurseiro. E claro, o nosso curso completo em videoaula. Nesse curso completo de videoaula, não tem aula ao vivo, tá? R$ 329,00, videoaula de todas as matérias, vai ser atualizado pelo novo edital, é top! Mas sim, vão surgir outros produtos aí que a gente pode ver, tá bom? Tranquilo, vai surgir aí na preparação. 8ª questão, reta final. Espero que estejam gostando. Deixa o like pro professor aí. Deixa um comentário, pessoal. Deixa, ajuda muito a gente, tá bom? Se você não tá no canal do professor Petrônio Castro, vai lá e ajuda o professor e faz um comentáriozinho nesse vídeo lá, tá bom? Eu te agradeço muito. Com base no PCCR do TJ, assinale a alternativa incorreta sobre os critérios e formas de progressão na carreira. A progressão horizontal ocorre dentro da mesma classe. Verdade. Horizontal é dentro do A,
dentro do B ou dentro do C. 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4, 4 para o 5. Mediante avaliação. Exigindo um interstício de 2 anos, verdade, de efetivo exercício e uma pontuação mínima de 80 pontos. Tudo certo. Já a progressão vertical, que é do A para o B, B para o C, exige que o servidor esteja na última referência de uma classe, verdade. Tenha 2 anos de efetivo exercício e atinja, no mínimo, 90 pontos na avaliação de desempenho. Perfeito! As atividades de qualificação profissional, você precisa fazer cursos, senão você não progride. As atividades de qualificação profissional consideradas para progressão, elas só poderão ser realizadas por instituições públicas de ensino superior credenciadas pelo MEC. Nada a ver o que tu está falando, né? Na verdade, as atividades de qualificação profissional poderão ser ofertadas pelo próprio órgão, TJ, ou ela vai autorizar previamente outras instituições, inclusive entidades sindicais. Mas dizer que só pode ser realizada por instituição pública de ensino credenciada pelo MEC não tem nada a ver. A progressão na carreira tem por finalidade incentivar o desempenho, a mobilidade funcional e a melhoria salarial do servidor efetivo. Claro, claro. Mas aqui na nossa letra C tem muitos erros. A progressão do servidor, ela vai de uma escala de 0 a 100. E ela pode ser horizontal ou ela pode ser vertical. Aí o que ele vai dizer? A gente já falou muito sobre isso. Olha o que ele vai dizer, o erro da questão. As atividades de qualificação profissional, os cursos que você precisa fazer para progredir, ou serão promovidos pelo próprio órgão, pelo próprio TJ, ou por outra instituição, inclusive sindical. Mas nesse caso, desde que previamente autorizada pela Secretaria de Gestão de Pessoas. Então não é por instituição pública de superior. Na verdade, a regra é ser promovida pelo próprio órgão. Para isso que existe a Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará. 9ª questão. De acordo com o PCCR, assinale a alternativa correta sobre gratificações e adicionais previstos para os servidores do Poder Judiciário. A gratificação de risco de vida é devida aos servidores em exercício nas atividades de oficial de justiça, agente de segurança e comissário de infância e juventude. Verdade, verdade. Correspondendo a um percentual de 70% sobre o vencimento base. Perfeito. Outra, o adicional de qualificação tem a ver com mestrado, doutorado, é cumulativo. Ah, aqui é a correta, né? Então é a letra A, o gabarito. O adicional de qualificação, ele é cumulativo. Mentira, ele não é cumulativo. Sendo possível ao servidor somar os percentuais relativos à graduação, especialização, mestrado e doutorado. Não é possível somar. Você só usa o maior índice. A gratificação de atividade externa pode ser concedida a qualquer servidor em função externa. Mentira! É só a oficial de justiça. Errado. A gratificação de gabinete tem valor fixo de 75%. Mentira! É de 50% a 100%. 50% a 100%. E ele diz que independe da unidade em que está lotado. Tem que estar lotado na unidade da presidência do TJ. Então é mesmo a letra A, o nosso gabarito, tá bom? Vamos já para a nossa última questão. Mas antes, bora só reforçar. Gratificação de... Tá miudinho, né? Mas gratificação de risco de vida é sim 70%. Para quem? Para oficial de justiça avaliador, agente de segurança e auxiliar judiciário, comissário da infância e juventude. O professor não está completo, mas não está errado. Ele falou, é devida aos servidores em exercício como oficial de justiça, agente de segurança e comissário da infância e juventude? É.
Tá certo. Não é só eles, mas é sim. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Outra coisa, a gratificação de atividade externa é exclusiva para oficial de justiça e oficial de justiça avaliador. A gratificação de gabinete é entre 50% e 100%. E somente para servidor que prestar serviço nas unidades administrativas vinculadas à presidência do tribunal. Última questão. Marque a alternativa incorreta. Eu vou começar no meu canal do YouTube, nos próximos dias, a gravar vídeos pequenos, tá? Toda semana colocar vídeos pequenos para a gente ficar junto aí e você ficar por dentro das novidades e sempre trazendo uma informação importante da matéria, tá? Não só de legislação, mas principalmente de administração, que é a minha área, tá bom? Pessoal, assinale a alternativa incorreta sobre os adicionais e gratificações concedidos aos servidores. O adicional de qualificação tem a ver com mestrado, doutorado, etc. O adicional de qualificação por ações de treinamento é aquela do 1 a 3%. Pode alcançar até 3% do vencimento base, dependendo da carga horária total comprovada. Tá certo. Pode ser 1, 2 ou 3. Pode alcançar 3. Ele quer a errada. A gratificação de plantão será reajustada conforme o índice de revisão geral anual dos servidores do Poder Judiciário. Tá certo. Toda vez que reajustar, como agora, em começo de junho de 2025, tem que reajustar o plantão. Esse plantão é bom, hein? É vedada a incorporação da gratificação de plantão aos vencimentos ou a sua utilização com base de cálculo para outras vantagens. Eu acho que eu nem li isso, mas isso é verdade, pessoal. O plantão é uma coisa esporádica, então não pode você incorporar. Por exemplo, a gratificação de risco de vida, ela é incorporada, tá? Agora, a gratificação de plantão, não. Tá certo, é proibido incorporar a gratificação de plantão. Então, o erro só pode ser a letra D. A gratificação de risco de vida, ela é extensível às aposentadorias e pensões concedidas antes dessa lei. Não, pessoal. Quem já tinha se aposentado antes de 2024 não vai ser incorporado. Daqui para frente, se você é um oficial de justiça e você tem uma gratificação de risco de vida, por exemplo, ela vai ser incorporada, inclusive para fins de aposentadoria e pensão. Mas quem já tinha se aposentado ou já era pensionista antes dessa lei, não vai ter esse direito. Não é extensível. Esta é a incorreta. Olha o que diz aqui, ó. A gratificação de risco de vida passa a integrar os vencimentos dos cargos indicados no inciso 2, para todos os efeitos legais, inclusive aposentadoria e pensão, não alcançando as aposentadorias e pensões concedidas até a publicação dessa lei. Tá? Então, se você já acabou de se aposentar, perdeu isso aqui. Outra coisa, a gratificação de plantão, ela será devida por dia de trabalho, por dia de plantão. E olha, sendo reajustável no mesmo percentual e data em que ocorrer a revisão geral anual da remuneração de todos os servidores. Bem tranquilo isso aqui. E é vedada a incorporação da gratificação de plantão, já que ela é uma coisa esporádica, é vedado incorporar aos vencimentos e proventos do servidor, bem como sua vinculação ou uso como base de cálculo para qualquer outra gratificação ou vantagem. Como ela é uma coisa esporádica, você não vai incorporar. A gratificação de risco de vida você incorpora, mas a de plantão, não. Pessoal, espero que tenham gostado. Tá? É dessa maneira que eu trabalho qualquer legislação, é dessa maneira que eu trabalho a administração. Tem administração no teu cargo? Vem comigo. Ou então você depois vai ouvir falar. Pessoal, muito obrigado, vou desculpando qualquer coisa. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!